Existem algumas experiências que a gente passa, alguns momentos que a gente vive, que são extremamente ricos e podem nos trazer experiências extremamente construtivas. E hoje eu quero falar um pouquinho de uma experiência que eu vivi com meu filho mais velho, o Antônio. Eu, de tempos em tempos, levo os dois para cortar o cabelo, sempre no mesmo lugar, então um lugar que ele já tem confiança, eu tenho segurança e eles conhecem as pessoas. E nesse lugar tem uma máquina de pipoca, aquelas que você coloca o dinheiro para fazer a pipoca, e normalmente eles pedem essa pipoca. E nesse dia não foi diferente. Depois de cortar o cabelo, eles estavam brincando no parquinho e o Antônio me pediu a pipoca. Eu falei, ok, filho, então pega esse dinheiro, vai lá no caixa e troque para você poder pedir a pipoca, comprar a pipoca. Ele olhou para mim um pouco amedrontado e falou, mamãe, eu não consigo, eu não tenho coragem de ir lá. A minha vontade naquele momento era de levantar, ir lá no caixa e trocar o dinheiro. Seria muito mais rápido e seria muito mais fácil. Porém, naquele momento eu pensei assim, eu preciso mostrar para ele que ele é capaz de realizar essa tarefa, essa missão, que para mim era muito simples, mas para ele não. Ele não tinha consciência de que ele poderia realizar aquela missão, aquela tarefa que eu estava propondo para ele. Então eu peguei ele pela mão, saímos do parquinho e fomos até bem perto do caixa. E eu olhei para ele e falei assim, filho, você vai lá no caixa e vai trocar esse dinheiro. Me abaixei, fiquei na altura dos olhos dele e falei isso para ele. E ele com os olhinhos amedrontados e até marejados, ele falou, mamãe, eu não consigo. Eu falei, você consegue e você vai fazer isso. E eu fui até um pouco ainda mais perto, tinha uma parede que separava onde nós estávamos do caixa, e eu falei para ele assim, eu vou ficar aqui te olhando e você vai conseguir. Daí ele soltou a minha mão e foi caminhando, e a cada passo que ele dava, ele olhava para mim, e toda vez que ele me olhava, eu fazia o sinal de positivo com a cabeça, falava para ele ir porque ele era capaz de realizar aquilo. E foi assim, entre um passo dado e um olhar para mim, que ele conseguiu chegar no caixa, conseguiu trocar o dinheiro e voltou. A hora que ele voltou, ele me abraçou muito forte e chorando muito, ele falou assim, mamãe, eu achei que eu não iria conseguir. Eu só consegui porque você estava aqui me olhando. E nessa hora eu abracei ele, eu o elogiei, falei que estava muito orgulhosa, muito feliz, e falei mais do que isso, eu falei que eu tinha certeza que ele era capaz de realizar aquilo. E que a partir daquele momento ele nunca mais duvidasse de que ele era capaz de tudo aquilo que a gente propusesse que ele fizesse. E aquele episódio passou, ele conseguiu, ficou muito feliz, compramos a pipoca e fomos embora. E depois de um tempo, eu comecei a perceber que aquele episódio que aconteceu, muito mais do que me fazer me ajudar, me mostrar que eu precisava ajudar o meu filho a superar um desafio, me mostrou que Deus estava querendo falar no meu coração naquele instante. E daquele episódio eu consigo extrair 3 aspectos que falaram muito forte ao meu coração e me tocaram verdadeiramente. O primeiro aspecto é que Deus, a todo instante, nos chama a sair da nossa zona de conforto. A cada dia que a gente vive, a cada instante que a gente respira, Deus está nos chamando para sairmos da nossa zona de conforto. Ele não nos fez para sermos medianos ou medíocres. Ele não nos fez para simplesmente sobreviver. Ele nos fez para que vivamos verdadeiramente uma vida em plenitude. E que para que a gente possa viver essa plenitude que Ele nos pede, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que nos desinstalar daquilo que nos prende nessa vida medíocre, nessa vida mediana. Esse foi o primeiro aspecto, que Ele nos chama a sair da nossa zona de conforto. Depois, um segundo aspecto muito lindo é de que Ele sempre irá nos convocar para uma missão, e que toda vez que Ele nos convoca para uma missão, Ele sabe que somos capazes. Naquele momento em que eu pedi para o Antônio realizar aquela tarefa, eu como mãe, conhecendo meu filho da forma que eu o conheço, eu tinha muito mais do que certeza que ele era capaz de realizar essa função, essa missão que ele estava sendo entregue na mão dele. E exatamente isso que Deus não quis me mostrar naquele momento, que se por algum instante, se a cada dia, se a cada respirar meu, Ele está me convocando, me provocando para uma missão, é porque Ele sabe que eu sou capaz. Porque Ele é meu Pai.
Ele me conhece mais do que ninguém nessa vida. E como a gente já falou, Ele me quer para uma vida em plenitude, Ele te quer para uma vida em plenitude. Então Ele que nos desinstala e nos provoca a sair da zona de conforto, nos confia missões, nos confia propósitos, nos confia tarefas, porque Ele sabe que somos capazes de realizar. Mas para que a gente possa ser capaz de realizar, nós precisamos sair da nossa zona de conforto e ter a coragem de dar um passo adiante. E que esse passo realmente, mesmo com medo, porque o nosso caminhar não está necessariamente desvinculado do medo. Muito pelo contrário, às vezes o medo é um combustível que nos protege. Mas o medo não pode nos paralisar. Muitas vezes, quando Deus nos pede para realizarmos alguma coisa, a falta de confiança em nós mesmos nos paralisa, nos impede de dar um passo. Mas que nós consigamos verdadeiramente, mesmo com medo, dar esse passo adiante e falar, eu vou. E um terceiro aspecto, e um aspecto que talvez mude tudo e faça verdadeiramente com que nós tenhamos a coragem de ir para aquilo que Deus nos pede, é que nós devemos ter intimidade e relacionamento com Deus, porque Ele sempre vai estar lá. Deus, quando nos pede para fazermos algo, Deus, quando nos convoca para uma missão, quando nos provoca a sairmos da nossa zona de conforto, Ele sempre vai estar lá. Como eu estava naquele momento do lado do Antônio para o ajudar, e eu que sou humana, sou limitada, eu estava ali, e a cada passo que o Antônio dava, ele olhava para mim, porque ele tinha confiança em mim, porque ele sabe que eu o amo, ele sabe que eu sou sua mãe, e ele sabe que eu não o abandonaria, porque ele confia em mim, e ele me ama. E é essa confiança e esse amor que nós temos que ter por Deus para termos a certeza que a cada passo dado em direção à nossa missão, se nós olharmos, Ele vai estar lá. Mas nós só teremos a coragem de caminhar e olhar para Ele se nós o conhecermos, se nós tivermos intimidade e se nós o amarmos. Como que nós vamos confiar em alguém que nós não temos intimidade, que nós não nos relacionamos e que nós não amamos? E depois que nós conseguirmos realizar aquela missão, que nós tivermos êxito, nós vamos poder voltar correndo para os braços do nosso Pai, o abraçar e dizer, eu achei que eu não iria conseguir, mas como você estava lá, eu consegui. Que hoje o Senhor nos dê essa graça de sairmos da nossa zona de conforto, nos dê essa graça de encararmos o nosso medo e irmos adiante na nossa missão e nos dar a graça de entender que Ele sempre vai estar lá. Que nós não paremos diante dos desafios, mas que nós possamos o abraçar hoje e dizer, se o Senhor estiver comigo, eu vou.